Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 29 a 31 do curso de Química 2. Iremos falar dos reagentes em excesso e da impureza dos reagentes. Bom, na aula anterior, a gente começou o cálculo estequiométrico. Eu falei para você que toda vez que tem que ter um cálculo estequiométrico, você primeiramente tem que montar a reação, ele vai te dar uma reação em palavras, você tem que montar a reação química. Posteriormente, você tem que balancear a reação. E depois você vai ter as proporções em mol. Portanto, na aula anterior, eu falei da montar a reação, balancear a reação e relacionar o número de mols com a unidade fornecida. Nesta aula, iremos verificar se tem excesso e usar o limitante. Quem é o limitante? Bom, por que você sempre vai usar o limitante? Porque a reação ela termina quando você usa o limitante, sempre. Porque, por exemplo, você tem muito papel. Você tem um bolo gigantesco de papel. Mas você tem uma caneta que só consegue escrever a metade desse papel. Então, quem vai limitar a quantidade que você vai escrever? Quem vai limitar é justamente a caneta, não a quantidade de papel. Então, a quantidade em excesso não forma a reação química. É só o limitante que vai formar a reação química. Então, toda vez que você for usar os reagentes, você usa os reagentes limitantes. Então, usa o limitante. Se tiver em excesso, usa o limitante. O limitante, aquele que vai limitar a reação, é quem vai determinar o produto da reação. Perceba esse exemplo aqui, ó. Tem o nitrogênio mais o hidrogênio formando a amônia. Primeiramente, você monta a reação. Montei a reação. Depois você balanceia. Perceba que não está nada balanceado aqui, ó. Tem NH3, tem H3 no final e só tem 2 H2 aqui. Tem 2 N2 nos reagentes e só tem um nitrogênio nos produtos. Então você vai ter que balancear. Perceba que se eu botar o 2 aqui, ó, vai ficar 1, ok? Aí tem 6 agora, né? 6 hidrogênios. Então você multiplica por 3. Pronto. Montei a reação, balanceei a reação. Agora você relaciona com o número de mols da unidade fornecida. Perceba que ele te deu 6 mols de hidrogênio e 6 mols de nitrogênio. Bom, a gente tem que verificar quem está em excesso. Se eu multiplicasse por 2 aqui, ó, se eu colocasse 2 mol, eu ia precisar quantos mols? 6 mol. Então, quem está limitando a reação é o hidrogênio. Por quê? Porque se eu multiplicar por 3 aqui, ó, 3 mol, eu teria que ter 9 mols de hidrogênio. Então, como ele te deu 6 mols de hidrogênio e te deu 6 mols de nitrogênio, se você colocar 6 mols de nitrogênio, você vai precisar de 18 mols de hidrogênio. Mas você não tem 18 mols. Então, ó, se ele te deu 6 mols, portanto, você tem 6 mols de hidrogênio. Quanto que você vai ter que usar aqui? Ó? 3 mols. Quem está limitando a reação é justamente o hidrogênio. Então, esse aqui é o limitante. E isso aqui o nitrogênio está em excesso. O nitrogênio tem 3 mols em excesso. Por quê? De novo, porque quem limitou a reação química foi o hidrogênio. O hidrogênio limitou a reação química. Por quê? Porque quando você usou a quantidade total de mols que ele deu, ó, ele te deu 6 mols. Quando ele te deu, se você usou 6 mols aqui, ó. Quantos mols você vai ter que precisar de nitrogênio? 3 mols. Então você tem 3 mols em excesso. Como é que vai ficar a reação? A reação vai ser, se você tem 1 mol de N2, você forma 2 mol de NH3. Se você tem 3 mols de N2, você forma X de NH3, X mols. Então X vai ser 3 vezes 2, 6 mols de
NH3, que é a pergunta, né? Ele pergunta qual é a quantidade de NH3 quando tem 6 mols dos reagentes de hidrogênio e 6 mols de hidrogênio. Aqui tem algum reagente aqui está em excesso, porque é 1 para 3. Então, quando você usa um desses, você tem que ter 3 de hidrogênio. Então, quando você usa 6 de hidrogênio, você precisa só de 3 mols de 3 mols de hidrogênio. Se você fosse usar os 6 mols de nitrogênio, você ia precisar de 18 mols de H2 de hidrogênio. Então você não tem os 6 mols. Então quem está limitando a reação, se você tivesse 18 mols, você não ia limitar a reação. Agora, se você só tem 6 mols de nitrogênio, então você limita a reação com o hidrogênio. Por quê? Porque quando você usa os 6 mols, você não tem. Quando você usa os 6 mols, você só tem 3 mols de hidrogênio. Se você tivesse os 6 mols de nitrogênio, você ia precisar de 18 mols de hidrogênio. Quando você tem 6 mols de nitrogênio, você ia precisar de 18 mols de hidrogênio. Então, o limitante dessa reação é justamente o hidrogênio, ok? E quem está em excesso é o nitrogênio. Vamos fazer uma outra questão. Digamos que tem uma reação novamente de H2 mais o nitrogênio dando a amônia. E ele fala assim, a massa do molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, isso na CNTP. E o volume molar na reação é 50 litros por mol. Ele fala isso no enunciado. E aí ele fala, bom, se você tem 6 gramas de hidrogênio e 50 litros de... a reação foi errada. A reação é essa aqui, ó, H2 mais Cl2 dando o ácido clorídrico. E ele fala que tem 50 litros de Cl. E ele pergunta qual vai ser a quantidade em mol de HCl. Bom, você tem que montar a reação, montei. Agora você tem que balancear. Perceba que nos reagentes tem 2 hidrogênio e 2 cloros. E no produto só tem um hidrogênio e um cloro. Então você tem que multiplicar isso aqui por 2, né? Isso aqui fica 1. Então, 2. Bom, você sabe que para 2 gramas de hidrogênio... Não, 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de hidrogênio, reage com 1 mol de cloro. Então, 2 gramas tem 1 mol. Então, 2 gramas tem 25 litros, que é o que ele deu. Ele deu que... ele deu que 50 litros é a quantidade molar. Então, aqui tem 2 gramas, tem 50 litros. Aí ele fala, bom, se eu te der 6 gramas, qual vai ser a quantidade em mol de HCl? Então aqui tem 2 mol, aqui também tem 2 mol, 2 mol. Mas quando eu passei para cá, ó, eu multipliquei por 3. Mas ele só tem 50 litros. Então, você sabe que o volume molar é 25 litros. Ó, então você sabe que o volume molar é 24,2 litros. A gente arredondou nessa questão para 25 litros por mol. Então, quando você multiplicou por 3, ele só te deu 50 litros na reação. Aqui você multiplicou por 2. Então, quem está limitando a reação? Quem está limitando a reação é justamente o cloro. Porque se você usasse os 6 gramas, você ia precisar de 75 litros de cloro. Mas você não tem isso, você só tem 50. Então, 50 vai reagir. Então, se você duplicou aqui, você vai ter que duplicar aqui também, ó. Então fica 4 gramas de reação para 50 litros, vai formar
4 mols. 4 mol de HCl. Por quê? Porque esse aqui, ó, foi o limitante. Ele quem limitou a reação. Perceba aqui que, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, você tem muito papel, mas você tem pouca quantidade de tinta. Então, quem limita ao você escrever vai ser justamente a quantidade de tinta. Você pode ter um monte de papel, mas se não tiver tinta, você não vai escrever. Então, você tem pouca tinta para muito papel. Então, você só reagiu 2 mols. Perceba que vai ser 2 mols para 2 mol, que vai formar 4 mol de HCl. Então, quando você tem 50 litros de cloro, você só reage com 4 gramas de hidrogênio. Então, quantos gramas fica em excesso? 2 gramas em excesso. Você tem 2 gramas em excesso, ok? Então, é assim que você faz. Primeiro você monta a reação, depois você balanceia e relaciona com a quantidade de unidades fornecida e verifica se tem excesso. Nesse caso, o excesso é o hidrogênio. Vamos fazer mais uma questão. Vou apagar isso daqui e vou te dar uma outra questão. Bom, digamos que você tem o HCl, o ácido clorídrico, reagindo com o hidróxido de alumínio, que é uma base, hidróxido de alumínio, formando justamente um sal. Qual vai ser o sal? Vai ser o hidróxido de cloro, vai ser o AlCl3 mais a água. Perceba que você vai ter que balancear. Digamos que ele te dê essa reação não balanceada. Então você monta a reação, agora você balanceia. Tem 3 cloros nos produtos, então você precisa de 3 cloros no reagente. Você vai ter que multiplicar aqui por 3. Ok? Aqui, ó, você tem um alumínio, aqui tem um alumínio. Então aqui você deixa 1 e 1. Aqui você tem 3H, 6H, mas aqui você tem 2. Então aqui você tem que multiplicar por 3. E aqui você tem 3 oxigênio. Então 3 oxigênio balanceia a reação. Então para 3 mol de HCl, você precisa de 1 mol de NaCl, que vai formar 1 mol do sal e 3 mol da água. Beleza. Aqui relacionei o número de mols com a unidade fornecida. Digamos que ele te dá, no enunciado ele fala que tem uma reação química e acaba caindo, por exemplo, está lá em uma obra e você tem o hidróxido de alumínio e ele cai no chão. E você precisa reagir ele com algo para formar um sal, para o hidróxido de alumínio não cair, por exemplo, no rio e deixar o rio básico. Então você precisa de uma quantidade de ácido clorídrico para reagir com o hidróxido de alumínio e formar um sal e a água. E, portanto, não deixar que esse hidróxido de alumínio caia num rio e esse rio fique básico. E ele fala que ele tem um volume, ele tem 8 mols, vou botar aqui, ó. Para essa questão, ele fala que tem um volume molar vou botar aqui, ó. Vou fazer essa reação aqui. No enunciado vai estar assim: ele tem um volume molar, ele tem uma quantidade em mols de 8 mols. Ele tem 8 mols de HCl, do hidróxido clorídrico. E ele fala que só tem 4 mol de hidróxido de alumínio. O que caiu no chão foi 4 mols de hidróxido de alumínio. Perceba que quando você coloca aqui, ó, 4 mols de hidróxido de alumínio, você fez uma multiplicação por 4. E ele fala que tem 8 mol de ácido clorídrico. Por quanto você multiplicou aqui, ó?
Como que você sabe? Você multiplica esse valor, por exemplo, quando você multiplica esse valor, você está 8 dividido por... Não, 3 dividido por 3. 3 dividido por 8. 3 dividido por 8 vai dar x. Então, quando você multiplica o 8... quando você multiplica 3 vezes um número, vai dar 8. Então, o número vai ser 8 dividido por 3. Toda vez que você quer saber quanto que a multiplicação aconteceu, qual foi a multiplicação, você pega o final e divide pelo inicial. Isso aqui vai dar 2,66. Então aqui você multiplicou por 2,66. Perceba que aqui você multiplica por 4 e aqui você multiplica por 2,66. Então quem é o limitante? Quem é o fator multiplicativo menor. Porque aqui, esse aqui vai ser o limitante. Por quê? Porque para reagir com 4, ele não deveria ter 8 mols, ele deveria ter 3, 6, 9, 12. Para 4 mol, ele deveria ter 12 mol. E ele não tem 12, ele só tem 8 mols de hidróxido de ácido clorídrico. Então quem é o limitante é o ácido clorídrico, porque só tem 8 mols. Então aqui você não vai multiplicar por 4. Quem vai reagir de verdade vai ser 2,66 mol de hidróxido de alumínio, porque isso aqui vai reagir com 8 mol. E ele pergunta qual vai ser a massa do sal, que é o hidróxido de alumínio. Não, hidróxido de alumínio não. O cloreto de alumínio. Então, qual vai ser a massa do cloreto de alumínio? Bom, quem vai determinar a quantidade de massa vai ser justamente o limitante. Então, se 3 mol forma 1 mol de sal, então 8 mol vai formar X. Então, X vai ser 8 mol de cloreto de alumínio. Mas ele pergunta a massa em gramas. Você tem que... A massa molar diz aqui, então vai ser assim, 3 mols tem... qual é a massa molar de 1 mol de cloreto de alumínio? É 133,5 gramas. Então, para 8 mols, você tem X. Perceba que X vai ser 133,5 vezes 8 dividido por 3. O que é 8 dividido por 3? É justamente isso aqui, né? Então você corta, vai ficar X é igual a 133,5 multiplicado por 2,66. Então a quantidade em gramas do sal vai ser aproximadamente 356 gramas. Então, se aqui você multiplica por 2,6, você também vai multiplicar por 2,66. Então, você vai ter 2,66 mol de sal. Então, você tem que... Quem vai reagir é o limitante, sempre. E você sempre vai multiplicar pela quantidade menor que tem de reagente. Se aqui passou 3 para 8, aqui 1 para 4, aqui multiplicou por 4, aqui multiplicou por 2,6. Então, quem vai reagir vai ser 2,66. Então, se aqui multiplicou 2,66, aqui também vai mudar 2,66, vai ser 2,66 mols. Se você pegar o mols e multiplicar pela quantidade, pela massa molar, você lembra que N, a quantidade de mol é a massa em gramas. Massa em gramas dividido pela massa molar. Se você quer a massa em gramas, você pega um mol e multiplica pela massa molar, que é o que a gente fez. A massa é o número de mols, 2,66, multiplicado pela massa molar, que é 133,5. Isso aqui vai dar aproximadamente 356 gramas, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Vou apagar tudo aqui. É muito legal fazer estequiometria. A estequiometria é um assunto bastante interessante e que todos os anos cai. Então você tem que fazer
você tem que chegar na prova e copiar isso aqui, ó. Estequiometria, tem que montar a reação, depois balancear, relacionar com o número de mol com a unidade fornecida, verificar se tem excesso e usar somente o limitante. Vamos fazer mais uma questão. Eu peguei um sal, o NH3Cl, eu reagi com amônia e formei o N2H4 mais o ácido clorídrico. Bom, aqui só está a reação, a gente precisa balancear essa reação. Porque no início, nos reagentes, a gente só tem 6 hidrogênios e no final a gente tem 5. No início eu tenho 2 nitrogênios e no final eu tenho 2 nitrogênios. E no início eu tenho um cloro e no final eu tenho um cloro, nos produtos eu tenho um cloro. Então só quem está diferente aí é o número de hidrogênios, né? Aqui tem 6 e aqui tem 5. Então, um número que a gente pode multiplicar... Não, aqui é 2, ó. Foi mal. Aqui é 2. Então, tá balanceado, né? Perceba que 2 mais 3 dá 5 e 4 mais 1 dá 5. Então, aqui é 1 para 1 para 1 para 1. Então, isso aqui já está balanceado. Ele já deu a equação balanceada. Ótimo. Aí ele fala assim. Bom, dentro de um becker, eu tenho 10 gramas, eu tenho 10 gramas, então a massa em gramas de NH2Cl é de 10 gramas para os reagentes. E eu também tenho a massa em gramas de NH3. Eu tenho 10 gramas de NH3. E ele pergunta, qual vai ser a massa em gramas? A massa em gramas de N2H4. Qual vai ser essa massa? Perceba que aqui é 1 mol para 1 mol de N2H4. Então, se ele quer em gramas, qual é a massa molar disso aqui? A massa molar disso aqui, ele vai ter que dar na prova, você só soma, né? Você soma, a massa molar sempre é o nitrogênio, vamos fazer aqui, o nitrogênio é 14. O hidrogênio é 1 vezes 2, então aqui é 14, 2. E o cloro, se eu não me engano, é 35, aqui tem 1 vezes 35,5. Então 35,5. Quanto que isso aqui vai dar? Vai dar, vamos fazer aqui, ó, 35,5 mais 2 mais 14. Então tem 5, 1, certinho. 4, 5. Então a massa disso aqui, ó, em 1 mol é 51,5 gramas. Então 51,5 gramas. E quanto que é a amônia? A amônia é fácil, né? 14, 15, 16, 17. Então 17 gramas. E tem 51,5 gramas que reage com 17 gramas de amônia, que forma 14 mais 14, 28, 29, 30, 32 gramas de N2H4. Mas ele fala que tem 10 gramas desse sal e 10 gramas da amônia. E ele pergunta quanto que vai formar aqui. Bom, você vai ter que multiplicar, você vai ter que ver quem está em excesso e quem está em excesso e quem está como fator limitante. Bom, como você vai fazer isso? Você tem que saber qual foi a multiplicação que teve aqui, ó, para que dasse esse valor. Como que você sabe disso? Você pega o 51,5, multiplica pelo um valor para dar 10. Então o x vai ser 10 dividido por 51,5. Qual é esse valor? Esse valor é de 0,19.
Por quê? Porque 51,5 vezes 0,19 vai dar quanto? Aqui dá 45. 9, 10, 11, 12, 13. O 5 vezes 9, 45 mais 1, 46. Aqui vai dar o 5, o 1, o 5. Aqui vai dar 0, 0, 0. E a gente tem os resultados. 5, 8, 7, 9. Peraí. 0,19. Então, esse número aqui, ó. Esse número multiplicado por 0,9, deixa eu ver aqui. Esse número, 51,5 multiplicado 51,5 multiplicado por 0,19 dá exatamente 9,78,5. Então, digamos que houve uma multiplicação de 20%, vai 0,2 aqui. Então, 51,5 vezes x vai dar 10 gramas. Então, o x vai ser 10 dividido por 51,5. Quanto que vai dar isso? Isso vai dar exatamente igual, deixa eu fazer aqui no computador, 10 dividido por 51,5. Vai dar 0,194, ok? Então, isso aqui foi uma multiplicação de 0,19 aproximadamente, ok? E qual foi a multiplicação de 17 vezes o x para dar 10 gramas? X vai ser 10 dividido por 17, que é igual, vamos ver, 10 dividido por 17 vai dar 0,58 aproximadamente, 0,58. Então aqui, ó, você multiplicou por 0,58. Então qual foi a maior multiplicação? Foi a de 0,58, mas você não usa de maior, você sempre usa de menor. Portanto, você vai usar só o 0,19. Então isso aqui, ó, é o limitante. Você sempre usa o menor valor, tanto na multiplicação como na divisão, mas aqui você está multiplicando. E esse aqui está em excesso. Ok? Então, aqui, ó, se você tem 10 gramas e você multiplicou por 0,19, você vai ter que multiplicar isso aqui também por 0,0, vai ser multiplicar por 0,19. Então, vai ficar 17 gramas multiplicado por 0,19. E aqui você vai ficar com 10 gramas. Quantas gramas vai dar isso aqui? Vamos ver. Então, se eu vou multiplicar esse valor por 0,19, então você vai ter que reagir, você vai reagir 17 gramas vezes 0,19. Então você vai pegar só apenas 3,23 gramas. Você vai pegar 3,23 gramas de NH3, que vai dar quanto? Ó, você vai pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por 0,19, pelo menor número, sempre. Por quê? Porque é o menor número que vai dar o limitante, não o maior. O maior aqui está em excesso, esse aqui está em excesso. Ele pode perguntar quanto está em excesso. O quanto está em excesso é 10 menos 3,23. Então aqui, ó, 9, 10. Aqui vai ficar 7. 7. Então, isso aqui, ó, tudo está em excesso. Mas qual é a pergunta dele? A pergunta dele é a quantidade de gramas de Na2H3. Então, se você tem a quantidade em gramas, você vai multiplicar por esse fator multiplicativo. Então, 32 vezes 0,19 vai dar exatamente igual a 6,21 gramas. Então, com 10 gramas de NH2Cl, com mais 3,23 gramas de NH3, você forma 6,21 gramas de N2H4. Porque quem está reagindo é somente o limitante, que é o menor fator multiplicativo. Perceba que esse aqui é maior que esse, então esse aqui está em excesso. E esse está o limitante. Então, a aula de hoje foi isso. Faça exercícios na internet,
procura exercício na internet para fazer dessa aula e sempre vá nesse caminho de quem está multiplicando. O menor fator multiplicativo vai ser o fator multiplicativo de toda a reação, porque o menor fator multiplicativo é o limitante, enquanto que o maior fator multiplicativo é quem está em excesso. Você sempre usa o menor, tanto quando você diminui a massa, como você aumenta também. Nos anteriores a gente aumentou um a 2,6 e o outro a gente aumentou 4 vezes. Então, quem a gente vai usar? O 2,6, porque é o fator limitante, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula que vai ser de pureza dos reagentes, ok? Tchau, tchau!